professor José. O professor José tá otimista. Tá achando que o Flávio vai ser destruído no Jornal Nacional também. Vamos ver. Olá, meu amigo e amiga. Se tem uma coisa que é muito difícil nós termos em relação à natureza humana, são certezas sobre comportamentos e reações. Mas conhecendo as pessoas de perto, dá para a gente fazer alguns tipos de previsões. Por exemplo, eu e você temos certeza absoluta que o presidente Lula não fugirá à sabatina que acontecerá hoje na Rede Globo de televisão. Agora, quem é que tem certeza se Flávio Bolsonaro topará ir no mesmo espaço? Isso porque, gente, são pessoas que têm ali estruturas completamente distintas. O presidente Lula, ele não tem nada a temer. A vida dele já é devastada desde muito novo. Ele está sempre se confrontando com jornalistas que têm comportamentos hostis, desde a época que ele era sindicalista. Comportamentos preconceituosos, com preconceitos de classe, preconceitos intelectuais, preconceitos ideológicos. Então, Lula sempre lidou com esse tipo de situação. Só que Lula é um vencedor. Lula é uma pessoa respeitada internacionalmente e que passou por todos os tipos de questionamentos. Questionamentos, às vezes, super violentos, preconceituosos, desrespeitosos. Já Flávio Bolsonaro, ele tem uma condição completamente diferente e a assessoria dele deve estar em total desespero. Porque como é que você protege um estelionatário de ser revelado a público dos seus estelionatos, dos seus crimes? Como é que uma pessoa consegue convencer as vítimas, ou quem está escutando um relato, de que ele não é um criminoso, de que ele não fez as coisas que estão provadas ali? Então, para as pessoas que já seguem o Flávio Bolsonaro, que pensam em votar nele, o debate pode mostrar qualquer coisa que não vai acontecer absolutamente nada na intenção de voto dessas pessoas. Elas estão adoecidas espiritualmente, estão adoecidas de caráter, estão adoecidas politicamente. Já as pessoas independentes vão olhar e vão ter um juízo sobre quem é esse personagem. Daí ele deve estar numa insegurança absoluta, porque assim como o pai dele, ele sempre se acostumou a lidar com jornalistas inseguros, jornalistas não muito qualificados, aqueles jornalistas que acompanham ali a situação muito instantaneamente e que não conseguem fazer perguntas com muita firmeza, de confrontação, de questionamentos, e quando isso acontece, ele parte para o ataque. Mas é muito difícil, né, ele chegar para a Renata Vasconcelos e o César Tralli e dizer que os dois são comunistas, que são esquerdistas, que são militantes, enfim. Esse tipo de história não vai colar. Portanto, ele deve estar num desespero completo, porque as situações, desde o tempo da juventude dele... Porque, gente, vejam só, o Flávio Bolsonaro ele começou com a conexão política dele, a vida política dele, como funcionário fantasma do Roberto Jefferson. Ele estudava no Rio de Janeiro, mas ele estava lotado no regime de 40 horas em Brasília. Ele não podia estar em Brasília e no Rio de Janeiro estudando ao mesmo tempo. Ganhava na mamata. Então, a vida desse personagem começou assim. E quem é o inspirador dele? O pai, bandido, que também conseguiu muito dinheiro na vida fazendo essa exploração das rachadinhas dos gabinetes. E aí é o começo da vida dele. Então, para fazer um histórico, a gente vai chegar nas rachadinhas, vai chegar agora nos crimes relacionados à extorsão, ou conluio, ou corrupção com o Daniel Vorcaro. Eu vou explicar para vocês também uma coisa muito curiosa que os grandes veículos de comunicação não estão abordando. Por que Eduardo Bolsonaro acabou indo morar nos Estados Unidos? Foi só uma questão conjuntural? Por que esse personagem foi para lá e por que ele decidiu, em determinado momento, dizer que estava se autoexilando, estava pedindo licença da Câmara sem vencimentos? Do que viveria essa criatura lá? Pois bem, eu peguei uma reportagem hoje, que saiu no ICL, e fiz uma verificação dos períodos em que teve pagamentos do Vorcaro e as viagens de Eduardo Bolsonaro. E aí vocês vão ter informações preciosíssimas aqui no nosso portal. Bom, vou conversar sobre tudo isso, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva, venha participar aqui do nosso portal, faça o nosso conteúdo aqui chegar a mais pessoas como você, mande seus comentários, suas críticas, sugestões, enfim. E para a nossa jornada nesse ano de 2026, para chegarmos no Congresso Nacional e ajudarmos a desmascarar essa série de desordeiros políticos, enfim, está aqui o seu QR Code para você apoiar a nossa jornada e aqui no final do nosso vídeo vou mostrar para vocês o que é que vocês estão ajudando que a nossa campanha faça com os recursos que vocês estão mandando para a nossa candidatura, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E olha, e para quem pergunta, eu não estou colocando a tarja com o número aqui
da nossa candidatura, porque eu já coloco aqui em cima, né? Tá pequenininho, mas dá para você enxergar. Professor José, número 4.000 ou 4000. Esse número tem que ficar guardado na sua mente, tá? E você espalhar também, tá bom? Então, vamos seguir aqui, que hoje tem coisas muito interessantes. Começando com essa história aqui, que eu queria registrar, o ministro Padilha, que eu certamente vou acabar entrevistando também, já estou consegui contato dele, e ele teve lá nos Três Irmãos. Gente, por que eu estou abrindo o nosso papo aqui com a imagem dele? Porque eu acho muito legal se vocês puderem assistir a entrevista dele lá no podcast Três Irmãos, que foi um negócio espetacular, gente. E aí você tem que ficar com raiva mesmo do Bolsonaro de ter colocado um jegue de fardas, me desculpem os jegues, tá? O senhor Pazuello, né, para ser ministro da Saúde. Como é que alguém aceita ser ministro da Saúde do nosso país no meio da pandemia, gente? É o cara ser muito oportunista, ser muito criminoso, ser muito vigarista, né? Quando você pega assim, o Padilha, que é um cara que milita na medicina desde o berço, né, porque a mãe dele é médica, em comunidade, essa entrevista foi espetacular. Um trechinho delas aqui, só para vocês verem, um trecho aqui que ele fala da experiência dele com tribos indígenas. Da figura do pajé ou da parteira. Introduzir medicamentos, tudo, porque você vai tirando esse poder ali. Então, por exemplo, o Uai começava a engravidar. Uai não é lá em Minas, não, tá? Ele tá falando de uma tribo Uai. Ele queria que tirasse a mulher para vir para a cidade, fazer ultrassom, porque então essa era a cultura, eles tinham muito mais contato com a cidade. Munduruku tinha uma parte que tinha mais contato também era assim, eles ficavam na cidade chamada Jacareacanga, na época tinha mais população indígena do que população na cidade. Gente, que craque é o ministro Padilha, hein? Padilha é craque, gente, eu vou entrevistá-lo aqui, aguarde, porque olha, a gente vai resenhar muito aqui, aguarde aí que vai ser super legal. E aí a gente chega aqui, então assista lá o Três Irmãos, dos meus amigos lá, enfim, e vamos seguir em frente. E, a qualquer momento estou pintando lá nos Três Irmãos também. Gente, e aí é o seguinte, já mostrei para vocês mais cedo essa história do Flávio Rachadinha, né? A tabela mostra que desses de 3.000, 12 depósitos foram na boca do caixa e 62 no terminal de autoatendimento. Gente, ladroagem. Ministério Público do Rio de Janeiro disse que Flávio Bolsonaro era ladrão naquela época, praticava peculato, era chefe de uma organização criminosa, de um Orcrim, praticava o peculato e lavava dinheiro, enfim. Então, ele vai ter que ser questionado sobre isso. Não vai dar para ele chamar a Renata Vasconcelos de comunista, não, né? Está aqui sempre nossos numerozinhos e passando aqui. E aí é o seguinte, quando teve o escândalo do Watergate nos Estados Unidos, tinha uma expressão, aliás, uma expressão que surgiu, que ficou muito conhecida, e que ajudou a desvendar uma série de situações desse episódio lá nos Estados Unidos. A expressão era, siga o dinheiro, follow the money. E se a gente praticar esse tipo de raciocínio no Brasil, a gente consegue encontrar uma série de criminosos. E é o seguinte, só a matéria no ICL. Contrato para Dark Horse foi assinado depois de repasse de Vorcaro a fundo. Olha só, o Vorcaro passou dinheiro para o fundo que foi parar nos Estados Unidos, o Ravengate, e só depois que eles fizeram o contrato. Que coisa, hein? Dinheiro foi, e sim, se desse alguma zica aí no contrato, o dinheiro já estava lá fora, né? Mas é o seguinte, aí a matéria diz para a gente na linha fina. Perícia da produtora GoOp revela que fundo formalizou investimentos em 24 de fevereiro. Anotem a data, 24 de fevereiro. Sendo que a primeira remessa aconteceu no dia 13 de fevereiro. E aí é o seguinte, né? Eu dei uma pesquisada aqui na inteligência artificial, né? Quantas vezes o Eduardo Bananinha teve lá nos Estados Unidos nesse período? E a resposta foi, ele teve 20 de janeiro, de 25, e depois, gente, ele teve do dia 9 a 14 de fevereiro de 2025. Exatamente quando a grana chegou. Quando a grana chegou lá nos Estados Unidos. Chegaram 2 milhões de dólares logo na primeira lapada. Matérias dizendo, né, quantas vezes Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos antes de anunciar licença do mandato de deputado. Veja. E é o seguinte, gente, quando a gente vê aonde foi fundado esse fundo para receber o dinheiro corrupto de Vorcaro, nós chegamos à informação que investigação sobre fundo no Texas... Nesse tipo de depósito é usado um envelope. A rachadinha está vindo aqui de novo.
Então, essa cidade, esse fundo foi fundado lá no Texas, né, para receber dinheiro. E daí o seguinte, Eduardo Bolsonaro anuncia que ficará nos Estados Unidos e se licencia do mandato, o que se sabe. Quando ele gravou um vídeo dizendo que estava ficando nos Estados Unidos, estava se exilando, aonde é que ele estava? No Texas, o local em que o fundo foi fundado e o local onde o dinheiro entrou. Aí depois que o dinheiro entrou, Sim. 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais, né, 2 milhões de dólares, aí, estou sendo perseguido, vou ficar por aqui. Só que ele já tinha visto lá no fundo esse que ele estava operando, que a grana do Vorcaro tinha entrado. Então, é muito cachorro, né? Com todo respeito aos cachorros, né, aos cães, né? Muito vigarista. Então, essa quadrilha, essa família de quadrilheiros, eles operam dessa forma. Fingem para patuleia uma coisa, mas praticam outro por trás. Na época, todo mundo ficou curioso. Puxa vida, ele está indo morar nos Estados Unidos e ele abriu mão dos vencimentos do mandato dele, até porque ele estava pegando muito mal ele fora do Brasil e recebendo salário, né? Então, não quero mais receber salários, né? Mas é porque o Banana já tinha visto a banana entrar, né? A banana entrar lá nos cofres, lá nos Estados Unidos. E aí ele veio com essa coisa, né? E quem assiste o Vigarista, ou a família de vigaristas, olha que coisa, ele está fazendo um sacrifício, abrindo mão de salário, do que ele virá viver, né? Então, gente, vejam só a picaretagem. Se a gente pegar o calendário da remessa do dinheiro e o comportamento de Eduardo Bolsonaro, Sim. a gente descobre essas coisas todas. É claro que ele, para justificar a ida dele lá nos Estados Unidos, que era período de carnaval, inclusive, né, ele dizia que estava se encontrando com pessoas, arrumava um deputado de quinta categoria lá e tirava foto para dizer que estava lá por conta disso. Mas não era isso, não. Era para arrumar grana, né? Enfim. Então, essa criatura tem que ser desmarcada. Turma, reiterando o aviso que eu fiz lá no começo da live, tá faltando 61 e um membro para nossa meta. Vamos fechar aí as nossas metas, gente. Vou pedir depois uma quantia a mais para vocês, para compensar as outras lives, que esse mês foi osso pra burro, apesar da excelente audiência de hoje. 830 nos acompanhando. Mascarada. Aliás, o clã Bolsonaro tem que ser cada vez mais desmascarado. Por isso que eu tô dizendo para você que é muito difícil termos certezas que Flávio Bolsonaro irá amanhã. Ele, de repente, pode ter um troço também, né? O pessoal tem que estar preparado lá, com fralda geriátrica, com alguma coisa assim, porque, enfim, o cara pode ter uma incontinência lá, pode ter algum problema sério, né? Ele continua fazendo da mentira a ferramenta política. Isso aqui nas redes sociais dele pode até soar, né, como algum sentido para as pessoas que acompanham a extrema-direita, como isso aqui, ó. Porque nós sabemos que estão depositadas sobre nós uma grande expectativa de resgatar o Brasil, de devolver as ruas ao povo brasileiro que está sofrendo com tanta violência. Está nos nossos ombros a responsabilidade de resolver o problema de endividamento da população brasileira, que foi causado pelo atual governo, reduzir carga tributária. Então, o endividamento das famílias foi causado pelo atual governo. Gente, me desculpem aqui, mas ele é tão canalha, que o nível de endividamento que as famílias têm hoje é rigorosamente próximo do número. Eu digo rigorosamente próximo porque não é exato, né? Eu não posso dizer assim que é o mesmo, mas é muito próximo. Não dá para dizer assim que teve uma explosão de endividamento com o governo Lula. Então é muito, muito canalha esse tipo de comportamento de uma figura que é essa figura estelionatária. Então, a assessoria hoje de Flávio Bolsonaro deve estar num desespero absoluto, né? Então, de vez em quando vai aparecer aqui, tá, gente? O José 4000, né? E é o seguinte, para vocês que estão ajudando na nossa jornada, eu quero prestar contas para vocês já de antemão. E com os recursos que vocês ajudaram, aconteceu isso aqui, ó. Vamos lá. Gente, agora é a hora que a campanha começa a ficar mais estruturada, porque eu vou pegar agora o José Móvel. Vamos aqui, estou aqui no estacionamento já, um monte de carro, né? E a gente tem que pegar um carro que fosse bem funcional. Então nós pegamos... Um monte de carro, mas não é um monte de carro que está na nossa jornada, não. Nós temos um carro só. Esse carrinho aqui, olha, o José Móvel. Olha, o José Móvel já acendeu. É esse carrinho aqui. Olha só, que tem cabine dupla, porque sempre tem gente que vai andar, né? E a caçambinha.
caçambinha. Então nós vamos botar um adesivinho aqui, né, na criança, para ele ficar legal. Cadê? Então vocês estão vendo aí o José Móvel em primeira mão. Graças ao apoio de vocês. Então, agora cai na estrada. Então é isso aí, Oi, gente. Elaine. Agradeço vocês que estão nessa jornada aí, mais uma vez. Muito obrigado. Banana, Logo hein, mais cara? vamos ver aí a sabatina do presidente Lula. E amanhã vamos ver, né? Se a criatura irá ou se ele terá uma síncope antes de ser sabatinado. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!